A paraxá dessa semana é cheia de dramas familiares e tem um monte de segredinhos escondidos aqui. Então, antes mesmo da gente começar a nossa jornada por essas histórias, quero pedir para vocês, deixem o seu like aqui nesse vídeo, viu gente, por favor. A paraxá se chama Toldot e ela vai de Gênesis 25:19 até Gênesis 28:9. Nesses capítulos aqui, a gente tem uma sequência de histórias sobre a família de Isaac, a gravidez de Rebeca e depois o nascimento de Esaú e de Jacó, e a venda da primogenitura. Depois ela trata da aliança entre Abimeleque e Isaac e termina finalmente com a bênção para Jacó na velhice de Isaac e a fuga de Jacó para Harã, onde ele vai e passa a morar com seu tio Labão. E eu queria hoje compartilhar com vocês uma coisa que comunicou demais com o meu coração nesses dias. É, na verdade, uma interpretação bem racídica, bem simbólica a respeito dos dois filhos de Isaac e Rebeca, Esaú e Jacó. E eu preciso primeiro dizer que a concepção básica aqui, tá, gente, é que a Torá gasta tanto tempo descrevendo esses detalhes sobre os patriarcas, sobre Abraão, Isaac e Jacó, justamente porque essas histórias têm a ver com a humanidade inteira, com tudo que viria a partir deles. A gente está aqui basicamente estabelecendo alguns fundamentos cosmológicos para entender a humanidade inteirinha. Então vamos lá. A Torá diz que Rebeca estava grávida, com uma gravidez difícil, a ponto de ela se perguntar o porquê de ela estar viva. Os filhos lutavam no ventre dela, dizem as escrituras. Então Rebeca disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor e respondeu-lhe o Senhor. 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ela estava grávida de gêmeos, e no momento do parto, nasce o primeiro, que é descrito como ruivo e peludo, e esse aí recebe o nome de Esav, Esaú. O segundo vem grudadinho no seu calcanhar, e recebe o nome de Yaakov, Jacó. Os próximos versículos descrevem a juventude dos 2 filhos. Esaú se torna um caçador, um homem do campo, e Jacó é descrito como um homem pacato que habita em tendas. A primeira coisa que eu queria apontar aqui é o significado dos nomes dessas 2 crianças. E depois a gente fala sobre algumas das suas características, tá? O menino ruivo e peludo foi chamado de Esav, de Esaú. Vários dicionários trazem a tradução desse nome como se fosse peludo. Mas Esav é uma inflexão do verbo la'asot, que significa fazer. Esaú, na verdade, significa feito, pronto. Porque os pais viram o menino peludinho, como se ele fosse um adultinho em miniatura, sabe? Eles disseram assim, olha só, parece que ele já é crescidinho, parece que ele já nasceu feito, já nasceu prontinho. Esaú. O irmão mais novo, Yaakov, ou Jacó, foi ainda mais maltratado pelos tradutores nos dicionários bíblicos. Porque dizer que Jacó significa usurpador, pelo amor de Deus, gente, isso é uma tragédia. Primeiro que Yaakov vem da palavra akev, que significa calcanhar em hebraico. E Yaakov não significa trapacear, significa ultrapassar. A palavra tem a ver com esforço, como acontece, por exemplo, em uma corrida, quando um corredor ultrapassa o outro. A propósito, a tradição judaica faz, inclusive, uma outra conexão super incrível com o nome Yaakov, conectando esse nome com o cuidado que um pastor tem com as suas ovelhas. Porque um pastor precisa circular as ovelhas, precisa rodeá-las, e o nome tem a ver com esse movimento aqui, ó. Então, Rebeca e Isaac não estavam chamando o filho deles de trapaceiro. Eles estavam dizendo que o menino seria esforçado, que ele seria cuidadoso. Depois, a descrição do desenvolvimento dos filhos também traz uma série de símbolos interessantes. Esaú é descrito como caçador e como um homem do campo. Toda essa descrição de Esaú aqui traz para nós aquela ideia de um cara selvagem, ruivo, né? Ou seja, vermelho, com a cor de sangue, peludão, é um másculo com fome de carne. Já a descrição de Jacó, pelo menos em português, pinta o cara como se ele fosse meio Nutella. Ele é pacato, que habita em tendas,
Que raio de descrição é essa? O cara é um bebezão gigante que não sai da aba da saia da mãe? É um preguiçoso desses, dessa geração do iPhone, emasculado, que não sabe nem levantar um machado? Não, gente, ó, várias das próximas histórias sobre Jacó mostram que ele não era um franguinho, tá? E na verdade a tradição judaica diz que Esaú e Jacó eram idênticos em tudo, eles eram gêmeos, a não ser nos pelos, porque um era ruivo e peludo e o outro não. A palavra que foi traduzida como pacato, que a gente entende como tranquilinho, como meio Nutella, é muito mais profunda do que isso. A palavra é tam. Em hebraico, Yaakov era tam. E tam significa completo, pleno, inteiro, terminado, concluído. E aqui vem um pouco dessa aplicação simbólica sobre a história dessa família. Todos nós temos esse par de gêmeos no ventre da nossa existência. Essas duas forças, iguais, quase idênticas, estão lutando. Só que essa palavra, traduzida como lutando no texto, é muito mais interessante, porque é a palavra lehitrotzetz. E lehitrotzetz está conectada com a palavra ratz, que significa correr. Ela é muito mais sutil do que essa tradução dura de lutando. Por exemplo, quando os meus filhos estão brincando, meio brigando, gritando e pulando aí pela sala, eu às vezes perco a paciência e grito para eles pararem de lehitrotzetz. Eu não estou dizendo para eles pararem de brigar. Eu estou mandando eles pararem de fazer bagunça. Então, existe sim um conflito entre Esaú e Jacó, desde o ventre. Só que ele é muito mais parecido com um par de gêmeos incomodando um ao outro ao brincar do que dois inimigos lutando de socos, por exemplo. Rebeca, tem dois povos no teu ventre, duas tendências, duas forças. E uma delas será mais forte do que a outra. E o mais velho servirá ao mais novo. Só que, de novo, a escolha de palavras aqui no hebraico, gente, é genial. Porque essa frase, que um dos povos será mais forte do que o outro, em hebraico é leom min leom yeematz. Esse verbo yeematz, que foi traduzido como ser mais forte, na verdade está conectado com a palavra ma'amatz, que significa esforço. A ideia aqui é que um povo ia se esforçar do outro, ou um povo ia se esforçar por causa do outro. Todo mundo tem esses dois povos no ventre de si. Esaú representa a caça pela vida, o buscar incessantemente as experiências, os sentidos, o paladar, o olfato, o tato. E esse tem cara de pronto, de feito, tem cara de adulto quando ainda é criança, tem cara de maturidade, de autodeterminação, é peludo mesmo enquanto ainda é bebê. Em contrapartida, o Jacó dentro da gente representa a plenitude de verdade, que não está na caça de nada, que não precisa sair correndo para sentir, para provar, para comer, para viver tudo que dá para viver agora mesmo, nesse exato momento. Não. Jacó vence a corrida, ele ultrapassa os outros corredores na compreensão de que a corrida não existe. Ele é tão pleno que ele sacou que a vitória não é continuar correndo naquela rodinha de rato. A rodinha de rato não tem campeão. Jacó habitava em tendas. Ele ficava ali, sentadinho dentro de si mesmo, com todos os prazeres verdadeiros para o espírito presentes ali mesmo, sem precisar perseguir nada. Enquanto Esaú saía correndo, a caça, pelos campos da vida, do lado de fora. E é tão legal porque a tradição judaica diz que as tendas onde Jacó sentava eram as tendas de Éber e de Sem. Isso não está escrito no texto, mas olha que interessante. Se a gente fizer as contas das idades desses personagens, a gente vai ver que Sem só morreu quando Jacó já tinha 50 anos de idade. E Éber só morreu quando Jacó já tinha 79 anos. Então seria muito possível que ele fosse visitar as tendas dos seus ancestrais, dos pais da sua casa, que buscaram a presença de Deus para aprender com eles. Eu acho fascinante que essas duas tendências, Esaú e Jacó, elas se manifestam na nossa vida em uma certa ordem. Primeiro nasce Esaú, na primeira etapa da vida. A gente quer satisfazer os sentidos.
A gente está constantemente na caça, na busca por algo. E a caça pode, inclusive, ser a caça espiritual, pela próxima revelação, a próxima experiência, a próxima coisa. Aquela coisa de achar que a gente já sabe de tudo, de achar que a gente já está prontinho, de achar que a gente, só por ter a aparência de maduro, que já tem a maturidade de fato. Esse Esaú aí nasce antes. E é assim mesmo. Esaú é o começo de toda a jornada. Só que grudado no calcanhar de Esaú, na cola dessa agitação adolescente por viver, vem agarradinha uma plenitude, uma inteireza de espírito, uma shalom, que é a segunda etapa da vida. É cruzar a linha de chegada sabendo que a corrida não existe. É ser de fato completo. E por ser completo, ser ensinável. É querer menos sair para colecionar histórias pelo mundo e querer muito mais sentar para ouvir as histórias dos nossos avós. A primogenitura vem para o irmão que nasceu depois. E aqui outro midrash, outra lenda judaica sobre essa cena da venda da primogenitura, traz uma aplicação muito bonita para isso tudo. A história de Esaú estar tão cansado da caça a ponto de vender a sua primogenitura por um cozido vermelho de lentilhas parece meio esquisita. E às vezes, lendo assim superficialmente, a gente enxerga a proposta de Jacó como uma tentativa de trapacear Esaú. Mas a tradição judaica diz que esse fatídico dia, quando Esaú vendeu a sua primogenitura, na verdade foi o dia da morte de Abraão. De novo, faz as contas, faz sentido. Esaú saiu acometido pelo luto, na corrida de sempre pela próxima presa, e voltou frustrado e exausto, porque a superficialidade daquele padrão de vida não era suficiente. Aí vem Jacó, com um cozido de lentilha, vermelho exatamente como Esaú era vermelho, e o alimentou. É como se a parte de nós, que está sempre naquela busca frenética pela próxima grande coisa, de repente se deparasse com algumas das realidades da vida que não conseguem ser tratadas com um band-aid, com a morte, com a dor, qualquer uma dessas coisas. E de repente, a adolescência da nossa alma se vê exausta da corrida, querendo desistir, porque a caça pelos sentidos não alimenta. E aí que chega o aspecto pleno e maduro da nossa alma. Como quem diz, mano, essa corrida toda é divertida e tal, mas alimento de verdade sou eu quem cozinho lá na tenda. Vamos alinhar a ordem correta para a existência? Você me dá as rédeas desse corpo aqui? Aí Esaú responde, o que me vale ser o primeiro impulso se eu vou morrer? Pode ser você o impulso que tem a primazia. Pode deixar esse sistema todo amadurecer. Seja você o primeiro, Jacó. E aí Jacó alimenta Esaú. Que incrível! A plenitude de verdade satisfaz a fome de parecer adulto. A corrida é vencida sem correr. E a ordem correta se estabelece. O impulso que nasceu depois se torna senhor. E o que nasceu primeiro agora serve o mais novo. Essa história, a gente, ainda continua com muito mais segredos e detalhes, mas eu acho que a gente pode parar por aqui. Eu queria pedir uma coisa para vocês. Conversa comigo aqui nos comentários e diz para mim o que vocês estão achando dessas ideias, dessa série no geral. E se puder, compartilhem com seus amigos que curtem as escrituras. Assim vocês vão me ajudar demais. Muito obrigado e até semana que vem.